desvencilhar um pouco, trazer à luz do debate aí um pouco como é que funciona essa matemática para eleger os vereadores de uma cidade. Importantíssimo reafirmar aqui a importância, a relevância desse agente público no processo político da cidade, na administração ou no acompanhamento da administração. O vereador é aquele que fiscaliza os atos do prefeito, além de formular leis e votar leis também apresentadas pelo prefeito municipal. Moacir, a gente recebe aqui o professor Amarildo Redias, que conhecidíssimo no meio estudantil, no meio acadêmico, professor há 35 anos da literatura, mas também da política, né, Moacir? Um agente político presente na nossa comunidade e que estudou e vem se aprimorando aí para entender e trazer também esse debate sobre a matemática que leva à eleição do vereador. Professor Amarildo, seja bem-vindo ao programa, bom dia, é um prazer tê-lo aqui, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, o prazer é todo meu poder colaborar aí com alguns esclarecimentos, né, sobre essa eleição que é importante, que vai decidir os rumos aí, né, da cidade nos próximos 4 anos. Professor, só aproxima um pouquinho mais do microfone, por gentileza, para o pessoal ouvir bem a sua voz, porque é uma orientação importante para o nosso eleitor que está na dúvida, né, Paulo? Fundamental, acho que a gente conversava aqui antes com o professor Amarildo, o professor explicava que houve mudanças na legislação eleitoral justamente para coibir um efeito, chamado efeito Enéas na eleição, que é aquele candidato puxador de voto que carregava consigo vários parlamentares, né, sem que esses parlamentares tivessem um número mínimo de votação. A ideia da justiça eleitoral, pelo menos em tese, é reforçar o partido político, que é um instrumento fundamental do processo democrático. Mas, professor, como é que funciona o sistema proporcional, esse voto para vereador? Como é que se chega a essa conta? Bem, a gente tem que entender 2 processos, né? Um foi esse que você mencionou, que é o candidato que faz muito voto e acaba puxando um candidato que é pouco votado, até o que a população muitas vezes não entendia. Poxa, o meu candidato fez mais votos que o outro e não foi eleito. Então, nesse sentido, foi criada essas regras de ter um percentual mínimo de votos para ser eleito. E o outro movimento que tem sido feito é do fortalecimento dos partidos. Nesse sentido, nós já tivemos na eleição de 2020, né, para vereador, o fim das coligações. E isso permanece até hoje. Não há mais coligação para as proporcionais, né, que seria para vereador, deputado estadual, deputado federal. Não há mais coligação. E eles deram uma oportunidade para os partidos formarem as federações. Nós temos 3 federações no campo político, né, que foram formadas lá em 2022 e se mantêm para essa eleição. E hoje, então, o partido joga sozinho ou como parte de uma federação, mas ele não pode se coligar a outro para as eleições proporcionais, ou seja, vai contar os votos no partido ou na federação. Esse é o outro ponto que a gente tem que considerar também. Bom, então a questão houve mudanças nas legislações, né, desde 2020, 2022. Em 2022, eles produziram outras mudanças que vão ter impacto também agora a mesma regra. E nessa transição ainda, né, de 2022 para cá, houve uma outra decisão do STF em relação à sobra das sobras, né, que eles mudaram um pouquinho o critério ali, atendendo a reivindicação de alguns partidos políticos. Então, o que nós vamos ter agora? Primeiro, as pessoas precisam entender que, em primeiro lugar, a eleição é num partido ou numa federação. O voto dele primeiro vai contar para o partido ou para a federação. O vereador não se elege sozinho. Exatamente. Sozinho não, ele faz parte de um partido. Essa é a ideia. No Brasil nós não temos aquelas candidaturas avulsas, né, independentes, como há em outros países. No caso, o candidato só é candidato de um partido, vai ser eleito por aquele partido. Então, o primeiro critério é a formação do quociente eleitoral, que seria o número de votos válidos dividido pelo número de vagas, né, que no caso aqui em Foz do Iguaçu são 15 vagas, nós temos 15 vereadores. A nossa projeção, nós temos hoje 204 mil, né, mais ou menos isso, 204 mil inscritos para votar, né, e desse total a gente sabe, tem uma parte que não comparece, né, que são as abstenções, e tem uma parte que vota branco ou nulo, né? Então esses votos aí não são computados como votos válidos. Que a gente está presumindo que
que haja em torno de 150 mil, 160 mil de votos válidos. Ou seja, o que é o voto válido então? É o voto no vereador, diretamente, ou o voto na legenda, né? De repente você não quer votar no vereador, você vota no número do partido, né? Esse voto também conta como voto válido. Muito bem. A partir daí, então, tem esse número de votos válidos, você divide pelo número de vereadores. Se a gente pensar em 150 mil para dar um número redondo, divididos por 15, vai dar 10 mil. Então vamos supor que o quociente eleitoral em Foz do Iguaçu seja 10 mil votos. O partido, né, ou a federação que fizer 10 mil votos, elege um vereador. Se fizer 20 mil votos, elege 2 e assim sucessivamente. Essa é a primeira distribuição. Nessa primeira distribuição, então, o requisito é ter o quociente eleitoral e o candidato eleito, né, vai ter que ter, no mínimo, 10% desse quociente. Se o quociente é de 10 mil, ele precisa ter pelo menos 1.000 votos. E vai ser o mais votado dentro do partido, né, que vai ser selecionado. Só que feita essa primeira distribuição, sobram vagas. Né? Não se consegue preencher as 15 vagas nesse primeiro processo. Aí nós vamos para o segundo, e essa foi uma mudança em relação a 2020. Em 2020 certo. A gente só tinha essa primeira regra, né? Continuava distribuindo, enfim, fazia a segunda chamada, mas com a mesma regra. Agora, na segunda regra, se incluem também partidos que não atingiram o coeficiente eleitoral, mas que tenham feito pelo menos 80% desse coeficiente. Se o coeficiente é de 10 mil, né, pelo menos tenha feito 8 mil votos. Né? Ele participa desse processo. E o requisito dessa segunda chamada é que o candidato, para ser eleito dentro do partido, ele tenha feito mais de 20% do coeficiente, ou seja, 2 mil votos. Então joga a régua para cima. Né? Aí vai pegar aqueles candidatos, de repente, que fizeram muito voto e não tinham atingido, né, esse coeficiente, enfim, é uma forma ali de ajustar, né, um contrapeso ali do processo eleitoral. E ainda, se feita essa situação de distribuição, não atingiu ainda as 15 vagas, aí vai para a terceira, que é o que eles chamam de sobra das sobras. Na sobra da sobra, não tem mais coeficiente para o quociente para o partido. O partido pode ter feito 6 mil votos, 7 mil votos, 5 mil votos, não tem problema. Ele vai participar do cálculo da distribuição. Permanece o critério dos 10%. O candidato, para ser eleito nesse processo, tem que ter feito pelo menos 10% do quociente eleitoral, ou seja, no nosso cálculo aqui, pelo menos 1.000 votos. Nessa terceira pescagem, vamos chamar assim, permanece a regra de o indicado, o que terá a vaga pelo partido, aquele que fez mais votos dentro da federação ou do partido. Isso. O primeiro, que não foi ainda chamado, né, vai ser desde que tenha os 10%, né, que esse critério não desaparece. O senhor falou de quociente eleitoral, essa conta toda, essa engenharia toda aí é o quociente eleitoral. No que ele se diferencia de quociente partidário? Justamente, para pensar no quociente partidário, a gente tem que pensar no número de votos que o partido, né, ou a federação fez. Por exemplo, fez, 25 mil votos. Vou pensar nisso. Ele tem, dividido por 10 mil, ele tem um quociente de 2,5. Ou seja, ele vai eleger na primeira jogada ali 2, e aí vai ter uma sobra de votos que ele vai poder participar da segunda distribuição, etc. Mas basicamente seria isso, né? O número de vezes sobre o quociente eleitoral que o partido fez, né, na votação efetiva. Olhando assim para o mapa da disputa eleitoral em curso no município, dá para projetar uma ideia de uma formação das bancadas a partir da próxima legislatura, professor Amarildo? Teremos proporcionalidade dos partidos nesse pleito ou podemos ter uma concentração em alguns partidos maiores? A regra da forma como está, e nós temos no Brasil uma situação, não digo nem é um problema, né, que é a existência de muitos partidos políticos. Quando você pensa um sistema bipartidário como os Estados Unidos, é fácil, né? Ou é republicano, ou é democrata e acabou. Mas no Brasil, imagina, né? Temos dezenas de partidos que estão disputando a eleição. Então há uma tendência natural de ser uma bancada assim meio distribuída. Mais ou menos como foi a última, né? Na última, eu creio que o PSD fez mais
deputados, chegou a 5, se não me engano, vereadores, chegou a 5, se não me engano. E creio que nesta eleição não vai passar disso, né? Acho que nenhum partido vai chegar a fazer esse número. A minha projeção é que o mais votado faça uns 3 ou 4 vereadores ali, e haja até uma distribuição maior, com outros partidos, inclusive, né, com menos votos, também consigam se colocar. Eu acho que haverá até uma distribuição maior. Isso implica maior jogo de cintura do próximo prefeito ou o diálogo é fácil entre o Executivo e a Câmara aqui em Foz do Iguaçu? Aí nós temos alguns vícios, né, nesse processo que a gente espera que os próximos vereadores, né, e o próximo prefeito consigam conter esse processo, porque tem uma troca, né, que às vezes não é muito republicana, né? Uma troca que implica cargos e outros procedimentos, né, que fazem com que o vereador acabe aderindo à bancada, né, de governo por uma questão de benefício, e não em função da sua proposta, né, não em função daquilo que ele falou durante a campanha, do que faria, em termos de fiscalizar. E eu acho que é importante, né, que haja naturalmente uma bancada de governo, né, uma maioria para o prefeito conseguir governar, mas que seja uma maioria ideológica, né? Sejam pessoas que concordam com a linha que o prefeito está colocando. E, individualmente, nenhum candidato vai conseguir eleger uma bancada, que seria com a maioria de 8, né? Com 8 vereadores. Ele vai ter que conversar, vai ter que negociar, enfim, e espero que essa negociação seja republicana, né? O senhor começou a entrevista falando exatamente da matemática, mas o que importa na prática é justamente o que o vereador faz pela cidade. É uma função importantíssima, professor. Justamente, né? Eu acho que essa é a questão chave para se pensar. Qual é o papel do vereador? E muitas vezes as campanhas, né, não ajudam a você situar essa situação. Basicamente, o papel do vereador seria legislar, que seria basicamente, né, o papel do legislativo, de fazer as leis, ajustar as leis, enfim. Mas também, eu acho que é um papel muito relevante, é de fiscalizar o poder executivo, acompanhar as ações do executivo, as várias secretarias, né, educação, saúde, tudo que está acontecendo lá dentro, levantar esses problemas e agir, né, junto à prefeitura. O vereador tem uma série de expedientes que ele pode usar, né, para pedir esclarecimentos do Poder Executivo, enfim, e acompanhar de perto isso, que seria o papel relevante, né? Não é só ficar, digamos assim, lá no gabinete negociando, mas verificar o que está acontecendo na realidade, trazer esses problemas para o debate e auxiliar a administração pública, mas é um auxiliar aquele que não é simplesmente uma troca de favor, não é ser amiguinho, né, do prefeito, mas aquela pessoa que vai auxiliar, inclusive com a crítica, dizendo, opa, lá naquele posto de saúde está acontecendo isso, e o prefeito precisa resolver esse problema. Então, nesse sentido, o papel do vereador é muito relevante, é até uma situação que eu acho que deveria haver mais vereadores em Foz do Iguaçu, pela população que possui, pelo número de eleitores. Não é uma ideia muitas vezes aceita com facilidade pelas pessoas, mas eu acho que seria importante até para você ter uma Câmara mais representativa até em relação à população. Quando se fala em sistema proporcional, se pensa dessa participação mais ampla de partidos, de representações ideológicas, de pensamentos diversos no parlamento, né? Essa é um dos pontos chaves dessa nova ordenação do sistema eleitoral sobre o voto proporcional, ou seja, do voto de vereador, no caso? Tanto se nós pensarmos vereador, deputado estadual, deputado federal, eles são representantes, né? São os legítimos representantes. No executivo você tem aqueles que vão governar, não são representantes, né? São governantes. Mas o vereador, nesse sentido de representar, ele tem uma base eleitoral, tem uma comunidade que espera pelas ações, né, que ele deve fazer. Tanto no sentido de conseguir, de repente, melhorias para o bairro, para aquele local em que ele incide, mas também no sentido de mostrar o que está acontecendo na cidade, se há problemas administrativos, né? Até porque é o parlamento, é o lugar de discussão, é o lugar de debater as ideias, mostrar o que está acontecendo.
Ideologicamente, talvez no município você tenha até um distanciamento em relação àquelas grandes questões nacionais, né? Porque envolve a própria questão da legislação do país. Aqui no município, a preocupação muito maior é você ter uma administração que resolva os problemas específicos do município. Então acaba, muitas vezes, não sendo uma eleição muito ideológica, né? Você vota no vereador porque acredita que ele vai ajudar a resolver os problemas ali do bairro. Quando você elege o prefeito, você está nessa perspectiva também, é a pessoa que tem a solução, né, para os problemas aqui da cidade. E as questões mais ideológicas, teóricas pelo menos, né, elas vão ficando no segundo plano, né? E eu acho que é natural isso, né? As pessoas estão preocupadas se tem um problema lá na rua do seu bairro, se tem um problema no recolhimento do lixo. É um problema real, né? Não é só um problema distante, teórico, para ser debatido. Até pela proximidade, você conhece o vereador, ele mora ali no seu bairro, você cruza com ele no mercado, na farmácia, enfim, fica mais próxima essa discussão. Então nós estamos encaminhando, professor, para ter cada vez mais uma eleição mais profissional, digamos assim. Quem vai entrar já sabe que não vai ser tão fácil como antigamente. O locutor da rádio era famoso porque dava santinho, era eleito vereador. Agora a coisa está se profissionalizando, o senhor vê dessa forma? Eu acho que a gente teve alguns avanços nos últimos anos, sim, né? Mas o principal avanço que a gente ainda precisa ter é a população participar mais diretamente do mandato dos vereadores, acompanhar mais de perto as ações depois que o vereador é eleito, né? Muitas vezes você tem aquela perspectiva, não, você elegeu e o camarada vai se virar sozinho, mas tem que ter essa cobrança. E no caso do vereador, tem toda essa proximidade, né, que você muito bem destacou. Você conhece, você já conversou com o vereador. Quando você vota para deputado, muitas vezes você tem uma imagem de televisão, né, uma imagem distante dele, raramente você conhece o candidato pessoalmente. Mas no caso do vereador, não, né? Você está ali convivendo com ele, cobrando. Aqui tem a Câmara Municipal dentro do município, você pode de vez em quando ir lá numa sessão, acompanhar o que está acontecendo, pelo menos quando há uma votação importante, quando há um debate importante. Então eu acho que esse elemento ainda precisa ser mais, digamos, incentivado até, né? No sentido de o eleitor não encerrar o processo político só no dia da eleição, né? A continuar acompanhando ali o seu candidato, e não só o seu candidato, né? Porque nós temos a noção do partido também. As pessoas às vezes colocam, o meu candidato não se elegeu, eu joguei o voto fora. Na proporcional não é assim. Você votou, antes de votar no candidato, você votou num partido, né, ou numa federação. Então, de certa forma, o seu candidato não se elegeu, mas aquele voto ajudou a eleger uma outra pessoa daquele partido. Então, de certa forma, você vai ser representado por aquele partido em que você votou, mais até do que no candidato. Então na hora de decidir o voto naquele vereador desejado, é bom olhar todo o cenário para ver, né, qual que é a qual grupo que ele pertence, a qual entorno, né? Exato, todo o conjunto aí. Professor, para a gente encerrar, o senhor falou de voto válido, né, nessa conta do quociente eleitoral. Voto nulo, voto branco, eles não interferem no resultado da eleição, eles ajudam, pela ausência desse voto, claro que vai dar um número X ou um número Y daquele quociente eleitoral que o senhor explicou para nós, mas ele não interfere na eleição nem de candidato a vereador, nem de prefeito, correto? Corretíssimo. Para a eleição a prefeito, nós teremos também essa novidade em Foz do Iguaçu esse ano, né, que é a possibilidade de um segundo turno. A ideia é que, para que não haja segundo turno, o candidato mais votado faça mais de 50% dos votos. Então, se tiver normalmente para prefeito, vamos colocar o mesmo número, 150 mil votos válidos. Ele tem que fazer 75 mil votos mais um, 75 mil votos e um, para ser eleito no primeiro turno. Se ele não obtiver essa quantidade de votos, ou seja, se o número de votos nele não for superior à soma de todos os votos nos adversários, ele vai para o segundo turno com o segundo mais votado. Então, é uma questão, uma novidade, né, em Foz do Iguaçu, que a gente nunca teve segundo turno aqui. E também, voto branco, voto nulo não é computado. Só é computado o voto no candidato, né? Ou no caso do vereador, também o voto de legenda, né? Você não vota diretamente nele, mas você está votando no partido, aquele voto é computado para o quociente eleitoral. Voto de legenda é aquele primeiro número, os dois primeiros números do candidato, Isso, né? No que é o caso voto do deputado, partido. que é o voto do partido. Isso.
Professor, muito esclarecedor, obrigado pela sua participação, e a gente está de portas abertas aqui para continuar esse debate, inclusive sobre esse ponto que o senhor nos trouxe aqui, sobre a importância da população acompanhar o seu vereador, também o legislativo se abrir mais para a população. É um debate que precisamos avançar. Pelo momento aí, pelas informações que o senhor trouxe aí, já foram muito valiosas para a gente entender um pouco, decifrar um pouco, interpretar um pouco como que se dá essa eleição de vereador. Muito obrigado, tenha um bom dia. Marco Zero, onde tudo começa.